estudantes, sejam muito bem-vindos à ETEPAC. Aqui nós temos dois professores que são novatos no curso de administração. No caso, eu, o professor Danilo David, que já sou professor de recursos humanos aqui há algum tempo. E temos a professora Juliana Carla. Estamos aqui hoje para comemorar o Dia do Administrador, nesse dia 9 de setembro. E não é por acaso, é o dia que a profissão foi regulamentada no Brasil, em 9 de setembro de 1965. Então vamos aqui fazer as apresentações, primeiro perguntando à professora Juliana Carla, para ela falar um pouco sobre a carreira dela. Então, gente, primeiramente eu queria agradecer, né, ao professor Danilo, por estar dando aqui a oportunidade, junto com a ETEPAC, de eu estar podendo conversar com vocês um pouquinho aqui hoje, nesse dia tão especial, que é o Dia do Administrador. Então, é uma profissão que eu amo, e essa história de amor, né, começou já na graduação, no finalzinho da graduação, né, eu me envolvi em alguns projetos de extensão, e aí eu pude me aproximar muito mais dessa realidade dos administradores, né, como é que funcionava, a dinâmica, participei de vários estágios também, e o amor pela docência surgiu no final do curso, né, que foi justamente quando eu pude, né, ministrar uma capacitação para algumas mulheres que faziam parte de um projeto social no Movimento Pro Criança. Interessante. Aí foi a partir daí que eu disse, nossa, quero ser professora de administração, né? Eu já me apaixonei totalmente. Junto com isso, né, já no finalzinho eu já emendei um mestrado logo, que era para garantir que eu ia sair dando aula mesmo. E basicamente, assim, inicialmente foi esse. Mas aí eu queria saber de você, professor Danilo, conta aí um pouquinho da sua história. Então, eu comecei a me interessar por administração mais ou menos ali no ano de 2011, 2010, e eu já trabalhava na indústria, mas não tinha muita noção sobre o curso ou mesmo a profissão. E aí eu, por exemplo, comecei trabalhando ali no estaleiro, trabalhava como operador de bomba de hidrojato do meu curso técnico de eletromecânica no Senai. E aí eu sempre via o pessoal indo para aqueles prédios que tinham ar-condicionado, que era mais confortável e tudo mais, enquanto a gente saía ali no sol com aquele capacete azul e ficava pensando, não, eu acho que ali deve ser melhor de se trabalhar. Apesar de que, em certo ponto, até é mais confortável fisicamente, mas é bem cansativo, né, intelectualmente, a gente sabe disso. E aí eu entrei na faculdade e ao mesmo tempo eu já saí daquele local de trabalho, fui para outro e sempre ali desempenhando a função de mecânico na indústria. Depois eu fui para a Companhia Miller, a famosa 51, e aí eu sempre vendo ali também como é que se comportava, pela minha curiosidade, o pessoal que era do prédio ali do negócio, da gestão, do financeiro e tudo mais. E mais ou menos parecido com você, eu também comecei a fazer alguns cursos de pós-graduação enquanto eu ainda estava cursando a graduação, para não perder tempo. Só não fui tão rápido assim de ir para o mestrado. Meu mestrado ainda estou cursando. Mas aí, como foi a sua primeira experiência profissional? Pois é, minha primeira experiência, né, eu tive ainda durante o mestrado. Eu comecei a dar aula no curso técnico de administração, pelo grau técnico, né? Trabalhei no grau técnico de Camaragibe, depois trabalhei de Goiânia, depois, né? Posso continuar, professor? Falando um pouquinho, me empolguei agora, viu? Trabalhei também como instrutora, né, de formação profissional pela Escola Dom Bosco, dando aula para os jovens aprendizes. Uhum. Dei aula na Unibra como professora do curso de administração também, né, no curso superior de administração lá. E também tive uma oportunidade super interessante, que foi dar aula de empreendedorismo para o ensino fundamental. Sim, para os adolescentes ali, os hormônios à flor da pele. Exatamente isso, professor. E aí, como foi essa experiência? Eles conseguiram se concentrar bem ali? Pois é, né? Quando a gente trabalha com um público mais jovem, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com a questão da ludicidade, que é realmente trazer exemplos que sejam mais próximos do dia a dia, né, desses adolescentes, para que eles possam entender melhor os conteúdos, né, as teorias que a gente está passando dentro do nosso curso. Mas algum deles lá tinha
chegou a falar assim, se tinha algum projeto de realmente empreender? Incrivelmente, né? Sim, tinha muitos que queriam, que já imaginavam, né? Já pensavam, eu queria abrir alguma coisa, quero ser empreendedor quando terminar de me formar, né? E aí é bem interessante essa questão da educação empreendedora, né? Gente, desde pequeno, desde o comecinho da formação, já se preocupar em desenvolver características que possam estar fortalecendo em criança, né? Esses adolescentes, a realmente estarem desenvolvendo comportamentos que futuramente vão ajudar bastante eles a empreenderem. Desenvolver uma proatividade, uma independência, né? Exatamente. É interessante ter isso realmente assim no fundamental, no ensino médio. Quem dera tivesse mais, né? É verdade. Então, a gente está falando aqui sobre o tema empreendedorismo no Dia do Administrador, porque a gente vai conversar um pouco mais aqui com vocês sobre o empreendedorismo, como empreender, as características, como o próprio tema já diz, né? O que aprender para empreender. E aí a gente até passou uns 10 minutos quebrando a cabeça como fazer um tema bem chamativo aí para vocês e também com um assunto que fizesse jus, né? E aí a gente agora vai passar aqui, né, para umas estatísticas do empreendedorismo em Pernambuco. E aí a gente tem aqui uma diferença entre os anos 2019 e 2020 e o MEI que foram criados, que haviam em 31 de 12 de 2019 até esse período, eram 298.694, enquanto que até o final do ano seguinte, 2020, já eram 355.677, ou seja, mesmo em meio ali às dificuldades da pandemia, da crise, do lockdown e tudo mais, as pessoas elas continuaram empreendendo, apostando, até porque o empreendedorismo ele tem muito disso, né? De ele se sobressair em meio a cenários de crise. Muitas pessoas perdem emprego ou então decidem migrar por conta de tudo que houve e aí elas tomam essa iniciativa realmente. A gente pode ver que teve uma variação ali positiva, né? De 56.983, que em porcentagem é cerca de 19%. Então, professora Juliana, qual a sua opinião sobre esse crescimento aí em meio a essa crise, essa pandemia? Exatamente, como você estava falando, né? É você, né, senhor? Como assim? Pode falar você. Pode falar você. Pois veja só, realmente, como você estava falando, gente, em períodos de crise, né, onde as pessoas, muitas pessoas costumam perder, costuma não, né, pode acontecer que elas percam seus empregos, é muito comum surgir a questão do empreendedorismo por necessidade, né, que a gente enxergar no empreendedorismo uma oportunidade de sair da crise, né, de sair daquele momento de dificuldade. Então, muitas vezes vocês vão ver o empreendedorismo por oportunidade, né, porque a gente enxerga uma oportunidade de negócio, estudou para aquilo, tem capital e investe, e às vezes vai ter o empreendedorismo por necessidade, né, que normalmente ocorre quando alguém perdeu sua fonte de renda, né, principal, e aí enxerga no empreender uma chance de criar emprego, né, gerar renda também para a família. É interessante essa diferença entre o empreendedorismo de oportunidade por necessidade, porque eu já tive amigos, inclusive, e antes de nos formarmos em administração, a gente tinha um plano de criar uma consultoria, onde a gente ia ali oferecer consultoria não só na parte administrativa, mas também jurídica, porque um deles era estudante de direito, e na parte contábil, um deles era estudante de contabilidade, claro. E aí a gente planejou e tudo mais, e tinha que cada um fazer primeiro um nome, pelo menos esse era o planejamento da gente. Fazer cada um seu nome individualmente no mercado e também se especializando. Por isso até eu terminei, antes de terminar a graduação já estava ali fazendo especializações, só que aí vieram crises, vieram outras coisas, teve um que foi pai mais cedo e por aí vai. Né? E aí isso muda totalmente os planos da gente, mas não que a gente abandonou totalmente essa questão da consultoria, esse plano. Por exemplo, teve um deles que decidiu empreender de uma forma até diferente. Ele começou a comprar
roupas, jogos de videogame e tudo mais, e vender isso para outras pessoas, tirando ali uma parte. E ele conseguiu até um certo lucro. Também tem outra forma que é você, talvez seria empreendedorismo, você me disse, que é você comprar um carro que tenha sofrido um acidente ali no leilão, alguma coisa, e você reforma esse carro e você vende ele. É uma forma de empreender? Estaria dentro, né, gente, assim, da proposta, né? O empreendedorismo é você comercializar bens, né, comercializar serviços, junto com algumas características empreendedoras que a gente vai comentar um pouco também mais para frente na apresentação. Mas esse empreendedorismo, ele pode nascer dos pequenos gestos, né? Eu me lembro quando eu era mais nova, no ensino médio, eu já vendia umas coisas lá, uns brincos para as minhas colegas de turma, já fazia uns ovos de Páscoa na Páscoa para vender. Ó, interessante. Já começava assim, né? Vim da família de empreendedores, então essa questão do comércio, né, da compra, da venda, assim, sempre teve muito presente na minha família. E desde pequena eles me encorajaram, não, vá lá, leve, venda, ofereça esses produtos. Então, já tive contato com isso muito nova, né? E claro, no momento fico pensando, né, desenvolvendo planos para o futuro de realmente abrir um negócio de fato, né, com toda a formalização, da forma aí que é mais indicada de ser feita. Sim. A forma assim mais segura de dar certo sem você querer tentar ser a exceção, né? Exatamente. A gente estava conversando antes, né? É possível você, se quiser empreender, não fazer plano de negócio, não fazer nada, não ter nenhum porto seguro, mas assim, quanto mais você fizer aquilo que outras pessoas antes já testaram e fizeram e deu certo, maiores são as suas chances de dar certo. O que não quer dizer, por sua vez, que é 100% garantido também, né? E aí a gente tem outros dados aqui interessantes que são justamente ao longo dos anos como o empreendedorismo os números foram avançando, né? De 2015 até 2020 a gente ali tem as porcentagens entre um ano e o outro, que foi aumentando de 3,8% entre 2015 e 2016 e depois 13,1%, 20%, 23%, e aí houve um aumento, obviamente, até menor, provavelmente por conta da pandemia, apesar de aqueles dados lá de Pernambuco mostrar que Pernambuco sobressaiu em relação ao resto do Brasil, né? Porque aqui houve um crescimento. A gente vê aqui que entre 2019 e 2020 o crescimento foi de apenas 8,2%, mas ainda houve o crescimento no Brasil inteiro, né? Exato. E aí o que é que você tem a falar sobre isso? Essa questão do brasileiro, do pernambucano. O pernambucano, ele realmente ele tem essa coisa de empreender a mais? Ou foi só um momento? Gente, assim, as estatísticas mostram que pelo menos neste período aqui, né, realmente o povo pernambucano está bem criativo, né, conseguiu realmente pensar, né, em formas e estratégias diferentes de conseguir vencer a crise, inclusive se formalizando, né, como MEI, que é um microempreendedor Sim. individual. Né? Nós vamos falar um pouco mais sobre essa modalidade que é muito interessante para quem está começando, tá, gente? Vocês têm uma série de benefícios, então, por favor, se formalizem, que isso vai trazer coisas realmente muito boas para vocês. Eu diria até que é essencial, né? Exatamente, professor. E aí a gente tem aqui umas formas de financiamento e para poder você iniciar o seu negócio. Por exemplo, temos 4 principais aqui que nós também pegamos essa informação do Sebrae. A gente tem as linhas de crédito, o investidor anjo, os sócios e o financiamento coletivo. O que são as linhas de crédito? São as linhas de crédito que você pode tirar ali através de empréstimo no banco. Existe a Caixa, existe o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, o BNDES. Eles têm ali uma quantia reservada na casa dos bilhões para financiar negócio dos brasileiros. E aí, obviamente, a pessoa ela tem que demonstrar ali que aquele negócio dela tem um futuro, uma probabilidade de dar certo. Por isso que é muito importante você seguir essas recomendações de plano de negócios, até a questão do MEI, você se formalizar e tudo mais. E a gente tem já a questão do investidor anjo. O investidor anjo, ele é uma pessoa que, vamos dizer que é o homem do dinheiro, a mulher do dinheiro, chega lá no seu negócio,
oferece um valor e aí ele vai trabalhar como ele ou ela, ele vai ser basicamente um conselheiro e um sócio minoritário, vamos dizer assim. Porque a questão ali, por maior que seja o valor que ele vai injetar no seu negócio, não é que ele tome conta, ele se torne um majoritário. É mais essa questão do anjo, né? O investidor anjo, não o investidor demônio. E aí a gente tem outros dois aqui que a professora Juliana vai falar para vocês, né? A questão dos sócios e o financiamento coletivo. Isso, gente. Só comentando, né, um pouquinho mais sobre esse assunto, como o professor Danilo estava falando, o investidor anjo, ele recebe esse nome porque ele é como se fosse um anjo, né? Ele vai chegar com o capital, né, vai investir, mas também com a experiência. Normalmente é um executivo de sucesso, né? Alguém que pode estar investindo nessas empresas inovadoras. É importante a gente destacar isso também, né? Geralmente investidor anjo investe em empresas que têm um potencial muito grande de expansão. Startups, né? Startups, de crescimento. Então eles focam bastante aí nisso, em algo que realmente possa ser bastante rentável, né? Quanto às linhas de crédito, o que eu queria recomendar para vocês deem uma olhadinha também no Sebrae, tá, gente? No site, lá eles dão várias dicas de como você pode estar escolhendo, né, um investimento, um financiamento, na verdade, que seja mais atrativo para você. Informa pra gente a importância de, como o professor Danilo falou, ter um plano de negócio, de entender um pouquinho sobre taxa de juros, sobre o que melhor se enquadra para a sua realidade, para aquilo que você está precisando na empresa no momento, né? Quanto aos sócios, né, é importante também a gente pensar, né? Nós queremos abrir um negócio sozinhos, né? Nós, nossa equipe, né? Porque sozinho mesmo é impossível. Ou vai entrar alguém com a gente nessa grande empreitada, né? Então, se a gente escolher ter sócios, gente, recomendo para vocês, escolham direitinho os sócios, viu? Porque o nome já deu, a sociedade. Vocês vão precisar conseguir trabalhar muito bem com essas pessoas. Então, escolha as pessoas que vocês consigam se dar bem, vocês consigam dialogar, porque vai ser necessário, né, no dia a dia do negócio. E esse sócio, a gente tem as porcentagens, né? Pode ser, sei lá, 50% seu, 50% da outra pessoa que vai entrar com você. Está muito atrelado também ao quanto cada um investiu ou até mesmo a função que vai desempenhar, né? Porque geralmente, numa sociedade, é comum que os sócios, eles inclusive, eles entrem já também exercendo alguma função ali no empreendimento. Perfeito. Tem a questão também do financiamento coletivo, né? Então, às vezes, quando alguém está querendo abrir um empreendimento, né, se faz aquelas plataformas onde você pode estar conseguindo levantar o dinheiro financiado por pessoas que acreditam no seu trabalho, no seu projeto, e isso está podendo viabilizar recursos financeiros para que você, de fato, possa vir abrir seu negócio. É o chamado na internet crowdfunding. Isso mesmo. Acho que pronunciei correto aqui. É isso mesmo. A gente pode ver ele sendo bastante utilizado em projetos independentes como filmes, jogos também. Existem até sites especializados nisso, não só no Brasil, no mundo todo, onde as pessoas podem fazer algo tipo uma vaquinha mesmo para aquele projeto ele ir para frente. E tem até a questão dessas pessoas elas terem algum tipo de retorno, algum tipo de benefício, dependendo ali do quanto elas investiram. Por exemplo, eu já vi, um exemplo aqui até de uma área que eu gosto, de videogame, quadrinho, já vi, por exemplo, tem as metas, se tanto for investido, vai ter isso aqui a mais, depois isso a mais, e dependendo do valor, você investe R$100, você tem direito a isso, se você investir 200, tem direito a isso mais isso. E aí é assim que funciona o financiamento coletivo, né? É uma questão que não é só você acreditar no projeto, mas também, para algumas pessoas pode ser, mas também você ter algumas exclusividades ali. Outro ponto, né, sobre essa questão da linha de crédito, só para encerrar. À vontade. É que para você conseguir um financiamento, gente, é importante que você esteja formalizado, né? Como a gente falou. Sim. O MEI, o microempreendedor individual, vocês podem estar se inscrevendo, quem tiver interesse, no portal do empreendedor. É super tranquilo se inscrever, tá? Você consegue fazer isso tranquilamente, sozinho, seguindo as instruções do site.
Agora é importante vocês saberem o seguinte, tá? Não pode ter renda anual maior que R$ 81.000, tá? Tem esse teto aí de faturamento bruto, certo? Também não pode ter sócio e é possível que você empregue, né, apenas um funcionário que ganhe um salário mínimo ou piso da categoria dele. E só para fechar e botar cerejinha no bolo aí em cima desses mês, eu e o professor Danilo estavam até comentando que nesse período da pandemia, a questão dos restaurantes, né, nos serviços de delivery, de comida, eles cresceram muito significativamente nesse período, porque a gente ficou mais em casa, né, começou a pedir bastante pelos aplicativos comida. Eu, pelo menos, fui uma dessas, pedi muito. E assim, isso contribuiu, né? O que é que o senhor acha, professor? Bem, eu pedia bastante sushi, mas o preço do sushi aumentou um pouco. Não, mas assim, realmente, de fato, a questão ali da alimentação, acho que toda a questão que teve emocional, psicológica da pandemia e também a questão ali familiar, você está trabalhando dentro de casa e aí as pessoas começaram a pedir mais alimentos, foi uma coisa que cresceu realmente na pandemia. Basicamente, o setor de restaurantes, bares e tudo mais que se manteve bem durante essa crise foi porque eles tiveram como é que eu posso dizer? Eles tiveram esse insight de recorrer à internet, né? Inclusive, a gente viu também outras estatísticas que 70%, né, a cada 10, 7 das empresas, elas usam a internet hoje, mesmo após o ápice da pandemia, que a pandemia ainda não acabou, mas o pior, felizmente, passou, criamos nisso. E aí, essas pessoas elas recorreram à internet. E existem outros 30% que afirmaram que não utilizam a internet no seu negócio. A gente ficou se perguntando quem seriam esses 30%, né? Seriam, né? Se vocês tiverem uma ideia aí, podem comentar no chat, onde inclusive. Vivem o que fazem, né? Porque realmente a gente ficou pensando como seria possível, porque, gente, demandou muito essa utilização do WhatsApp, né, de ferramentas online, que realmente, de fato, permitissem que a gente pudesse estar mais perto desse consumidor, apesar dos estabelecimentos estarem fechados, né, durante um período. Então, a gente ficou se perguntando como seria possível, né, não aderir à questão da tecnologia, principalmente nesse momento. Porque, se, por exemplo, pode estar relacionado indiretamente ao empreendedorismo, você tem uma ideia assim, a Amazon ou outras lojas de varejo, elas bateram recorde de lucro durante a pandemia. As pessoas ficaram mais em casa, não foram tanto a livrarias, lojas físicas, e tudo que elas queriam, elas pediam online. E aí tem a ver com empreendedorismo porque algumas pessoas elas se utilizaram disso para comercializar ali dentro daquela loja, que isso é possível. Também é uma forma de você empreender, você pode colocar livros e vender ali no varejo online, né? Mas realmente eu vou ficar curioso para ver o chat, para ver o que é que vocês acham aí desse pessoal que não aderiu à internet. E agora a gente tem as características empreendedoras, não é isso? Exato. Pronto, pode começar. Então, gente, uma das primeiras características empreendedoras é a questão da busca de oportunidade e iniciativa, né? A pessoa que está abrindo esse negócio, ela ter proatividade, né? Ela criar oportunidades. Então, na pandemia, teve muitas pessoas que criaram oportunidades, né? Perceberam que se precisava atender uma demanda de mercado que era o uso de máscaras, né? Então teve gente, enxergou uma oportunidade de negócio, vou produzir máscara, vou comercializar, né? A questão do álcool em gel também, que ganhou uma proporção muito grande esse período, né? Então muitas pessoas começaram a comercializar também. Então essa característica ela é muito forte no empreendedor, né? Você buscar oportunidades, você ter proatividade para procurar coisas novas, coisas que o mercado esteja pedindo e até se antever em alguns casos, né? Por exemplo, eu não lembro se eu comecei exatamente isso com você, mas tinha ali a questão da pandemia que estourou para o mundo em fevereiro, março de 2020. Só que já tinham notícias ali no finalzinho de 2019 de uma doença misteriosa e tudo mais. E quem estava
esperto nas notícias, estava bem ligado, né, vamos dizer assim, já viu o que é que aquilo poderia se transformar, até porque a gente já passou por algo parecido, só que bem menos. No passado era o que? 2008, 2009, do H1N1? Eu acredito que tenha sido por É, aí. alguma coisa assim. Não chegou a ser tão grave, mas, enfim, até para vocês aí que são mais jovens agora e pretendem empreender, também ficar sempre ciente dessa questão de você se antever nos noticiários do que está acontecendo ao redor do mundo. Isso. Porque você pode estar ali numa micro-região, talvez até no interior e tudo mais, e uma coisa que acontece na China, quem diria, vai impactar você, não é isso? Verdade. E aí tem a questão da persistência, né? Exato. Minha gente, olha, essa persistência aí não serve só para o empreendedor não, tá? É uma característica muito forte do empreendedor, mas serve para todos nós, né? Quem na vida aqui não precisou superar adversidades, não precisou superar desafios. Então isso é muito comum no dia a dia de quem empreende, tá? De quem empreende. Sempre vai ter uma dificuldade ou outra que a gente vai precisar estar superando, tá? Questão de venda, de feedback de cliente, né? Que é a resposta desses clientes, se eles estão gostando do nosso produto. Então isso é uma característica assim que é muito comum de quem tem negócio, tá? Em alguns momentos também, esses negócios vão estar passando por dificuldades, não é isso? Isso. E aí a gente precisa de persistência para superar, né? Tudo na vida eu diria que a gente precisa ter persistência, né? Para o curso mesmo que vocês estão fazendo, inclusive, é necessário ter persistência, né? Talvez tenha uma disciplina ou outra que você tenha um pouco mais de dificuldade, aí você estuda mais. Certo. E a persistência, ela até faz você desenvolver inevitavelmente a resiliência, não é isso? Perfeito. Você aguentar receber pancadas da vida, Exato. como a pandemia, e você continuar resistente, forte ali. E uma coisa interessante que você falou sobre as dificuldades dos alunos é que tiveram alunos que vieram falar para mim que estavam com dificuldades no curso justamente por conta da pandemia, porque eles recorriam às escolas, os polos e tudo mais, e como houve aí essa dificuldade, houveram lockdowns, a pessoa não podia se deslocar até o polo, até a escola, ela não podia então acessar porque talvez seu computador estivesse quebrado, tivesse sem internet ou não fosse bom o suficiente, né? Para assistir aquela aula, ver aquele vídeo, às vezes até com os dados móveis eles acabam. Então realmente, mas isso aí eu acho que o pernambucano ele tira de letra. É o brasileiro no geral. É o povo desenrolado, né, minha gente? O povo desenrolado. E aí tem a questão de correr riscos calculados. Lembrando desse ponto, calculados. Isso! Gente, como o professor Danilo bem pontuou, é riscos calculados, tá? Para empreender, nós precisamos ousar, né? Então, quando a gente sai da CLT, né, desse carteira assinada, e decide empreender, a gente naturalmente já está assumindo um risco. A gente sai dessa certa estabilidade de você todo final do mês ali ter o seu salário fixo para poder correr o risco, mas porque tem uma recompensa ali, né, de receber um pouco mais ou bastante a mais. Exatamente, é exatamente isso. Então, quando a gente está decidindo abrir empreendimentos, a gente tem que ver, né, pesquisar se realmente vale a pena estar investindo ali, se é o melhor momento para isso, né? Investigar para correr esse risco, né, mas de uma forma moderada. Não é assim, tenho dinheiro, nem pesquisei o mercado e vou correr aí para abrir um negócio. Não é desse jeito, tá? Vamos estudar esse mercado, vamos ver se é o melhor momento, vamos ver se agora é a melhor hora para só então começar de fato, né, a empreender. Também eu vi uma questão assim que existe no Brasil uma estatística que nesse momento eu não lembro exatamente, que é o tempo de vida útil das empresas. Eu acho que é uma questão de 3 meses, alguma coisa assim, né? Não que as pessoas que quebram no começo elas desistam, mas existe esse tempo de vida útil por conta justamente desse risco. Eu fiquei pensando bastante quando a pandemia começou ali, lockdown e tudo mais, que foi logo depois do carnaval, aqui no Brasil, no caso, das pessoas que tinham começado a empreender ali algum negócio que não estava atrelado à internet, a velocidade com que alguns conseguiram recorrer a outros meios fez toda a diferença ali, né? Por isso que, assim, uma coisa as coisas estão em sequência aqui. A oportunidade, a persistência, o correr riscos,
você subindo essa escadinha, você vai se tornando mais resiliente e adquirindo uma experiência para empreender. E aí o próximo, né, tem aqui a questão da exigência de qualidade e eficiência, né? Você tem uma melhoria contínua, e a gente até citou da outra vez que a gente conversou sobre isso, a questão do 5S, né? A gestão da qualidade. Exatamente, gente. Então, ó, quem tem um negócio, é importantíssimo se preocupar com a qualidade dos produtos, com a qualidade dos serviços que estão sendo ofertados, tá? Isso aí é fundamental. A gente tá sempre ouvindo o nosso cliente, né? O que é que esse cliente tá achando do nosso produto? O que é que ele tá achando do nosso serviço? O feedback dele ali, contínuo, é importante para essa melhoria contínua. Exatamente, porque a gente vai ajustando a rota, o caminho, para que esse cliente ele fique cada vez mais satisfeito com os produtos que você está comercializando, né? Outro ponto importantíssimo também em termos de qualidade e eficiência é os padrões, né? Se esse produto ele está dentro dos padrões de qualidade, exato, é um produto que realmente é bom, tá? É um serviço que realmente é interessante, que o teu cliente vai ficar feliz de fechar esse negócio com você. Então é importante a gente fazer essas perguntas. Se realmente a gente está entregando valor, a gente está entregando algo de qualidade para esse nosso cliente. Até porque você não é o único que vai estar empreendendo, né? Fora Exato. aqueles que já estão no mercado até consolidados. Eu tenho até uma pergunta com relação a isso. Por exemplo, o que é que você acha da pessoa que já é um empreendedor há longo tempo, ele abriu seu negócio lá, sei lá, 10 anos. Essa pessoa ela ainda é um empreendedor ou ela já é um empresário ali mais estável e tudo mais? Supondo que ele não continuou empreendendo outros negócios. Entendi. Boa pergunta, meu professor. Gente, eu acredito o seguinte, né? O empreendedorismo, ele tá ligado com muitas dessas características que a gente tá falando aqui, mas outra que eu acrescentaria era a questão da paixão. Sabe? Aquelas pessoas que são apaixonadas pelo negócio. Então tem gente que está há 10, 20 anos no seu empreendimento, mas é apaixonado pelo aquilo, é movido, né? Por estar ali, por estar prestando esse serviço para a sociedade, para estar vendendo aquele tipo de produto, né? Ou serviço. Então eu acredito que essa característica da paixão também ela é muito forte em empreendedores, né? O empresário é mais aquela parte realmente de gestão, de gerir aquele negócio, né? De fazer com que realmente o negócio funcione, né? A parte administrativa funcione muito bem, mas não teria tanto aquele friozinho na barriga, sabe? De correr o risco? De correr o risco, de ser e mais também até a questão da melhoria contínua, né? Porque tem muitas empresas que elas simplesmente elas estagnam, né? Isso. Chegam ali a um ponto, às vezes é realmente um ponto de qualidade, mas não buscam essa melhoria contínua. Então, o empreendedor, ele não é uma questão exatamente de um momento. É algo que está ali, que faz parte da essência da pessoa, né? Exato. O que não quer dizer, para as pessoas que talvez não se identifiquem hoje como empreendedores, que isso não pode ser despertado, né? Exatamente. Desenvolvido. E aí tem uma questão também, uma pergunta parecida. Alguns anos atrás, e ainda penso hoje em dia, porque é um investimento, já pensei, já planejei, já estudei como abrir franquias. A pessoa que investe para abrir uma franquia, por exemplo, dessas grandes marcas de alimentação ou mesmo de roupas, isso é um empreendimento? É um empreendedor também? Gente, é o seguinte, né? Normalmente franquia é um tipo de investimento que ele é mais conservador, tá? Então, normalmente, estaria mais ligado a empresários, né? Você quer abrir um negócio que já tem um nome no mercado, né? Você já vai mais seguro, mais tranquilo de que aquilo vai dar certo, porque a empresa ela já tem um nome no mercado. Uma marca consolidada, conhecida. Você já tem também aquela questão de estar pronto, né? Você vai aplicar uma metodologia que funcionou numa série de outras franqueadas da rede. Exato. Então traz um pouco mais de segurança, né? Se a gente for partir do princípio de que empreender é quem tem um negócio e vende um produto e serviço, então seriam sim. Mas se a gente for pensar no sentido de assumir riscos calculados, essa questão de qualidade e exigência também está dentro da franquia, que é muito exigido, né? Mas buscar novas oportunidades, iniciativas, talvez fosse... a gente pensaria em outras formas de investimentos, sim, né? Assim, próprias. Eu já vi algumas coisas interessantes, por exemplo, que
Talvez esse ramo da franquia seja uma linha tênue aí entre o empresário mais estável e o empreendedor que corre risco. Por exemplo, já vi algumas pessoas abrirem algumas marcas e em algumas cidadezinhas do interior que aquela marca ali ela não é tão consolidada. As pessoas podem até ver alguma novela, alguma coisa assim. Sei lá, a pessoa vai e abre uma Subway ou uma McDonald's no sertão, em alguma cidade do sertão. É um risco, né? É um risco. Tem um risco ali da população não aderir. Exato, perfeito. Ótimo aí, exato. Isso aí que o professor falou é interessante. Não é porque é uma franquia que está consolidada no mercado que para aquele local específico que você quer abrir funciona. Não, a gente tem que estudar. Será que o público da minha cidade, né? Ele gosta desse tipo de produto? Ele compraria esse tipo de produto? Ou é algo que está totalmente fora da realidade dele? Tem que fazer ali um estudo de mercado, né? Você vê ali o público-alvo que você quer atingir naquela região. E aí isso nos leva até a característica número 5, né? O comprometimento, o sacrifício pessoal e a colaboração. Exatamente. Gente, eu acredito muito no comprometimento, tá? Estudantes. E cursistas, em tudo, principalmente quando a gente está falando de negócios, tá? Nós precisamos ter em mente que para que o nosso negócio dê certo, a gente precisa se dedicar. Exige um certo sacrifício pessoal, uma colaboração nossa muito grande. Você tem que estar ali, você tem que estar dentro, você tem que estar acompanhando, você tem que estar antenado em tudo que está acontecendo para que de fato aquilo ali dê certo. Como a gente costuma falar aqui, né? Você tem que dar o sangue realmente. Tem que dar o sangue. Não vai ser fácil, né? Exato, não vai ser fácil, mas é necessário comprometimento, né? Não só para o negócio, mas para tudo na nossa vida. Se a gente tem objetivos que a gente quer alcançar, vai ser necessário que a gente esteja comprometido com eles. Senão, na primeira dificuldade, na primeira distração, você se perde e aí não consegue alcançar nada que você traçou. Você não pode ser que nem aquela pessoa que não vai para a academia no dia de chuva, né? Exato. Faça sol, faça chuva. Tô lá. Você tem que estar lá, a mesma coisa, abrindo seu negócio e tudo mais. Exatamente. E aí tem a questão também da busca de informações, na atualização constante, que a gente já falou um pouco lá no início, que é essa questão de você estar se atualizando. E aqui, essa busca de informações não é só uma questão de você estar se atualizando nos noticiários com relação a como é que está o mundo, ou a região onde você vive. É uma questão até mesmo de você estar se atualizando na sua formação acadêmica, profissional ali, porque você sendo um empreendedor que costuma fazer cursos de formações para aprender a empreender melhor, isso é algo realmente que vai te dar uma vantagem ali, pode dar até uma sobrevida na empresa, né? Com certeza. Qualificação profissional é importantíssimo, né? Como o professor Danilo estava falando. Então a gente tá por dentro, tá se capacitando, tá fazendo cursos que nos ajudem a gerir melhor o nosso negócio, tá buscando informações também de mercado, né, para saber se o mercado está mudando, se é isso mesmo, se você pode trazer um produto novo, algo diferente. Então, há essa busca de informação, a necessidade dessa busca de informação nesses dois sentidos. Exato. E aí, além da busca de informações, a gente tem também aqui o estabelecimento de metas, né, o curto, médio e longo prazo, que é até muito similar àquela questão que a gente vê nas empresas, num plano de negócio da empresa já, vamos dizer assim, uma empresa já grande, quando o empresário ele vai, você pode ver isso nas faculdades, nas escolas técnicas, nas empresas, uma empresa alimentícia famosa ou de roupa que você conheça, ela tem a sua visão, a missão e os valores. E aí essa questão do estabelecimento de metas, curto, médio e longo prazo, me lembra muito essa questão da missão e da visão, né? Qual é a sua visão para a sua empresa? Onde você quer que ela esteja amanhã e ano que vem e daqui a 10 anos? Exato, exatamente isso, gente. Missão, visão e valores. Onde é que vocês querem chegar? Tá? Isso é muito importante. Exato. E aí tem a questão também do planejamento e monitoramento sistemático, né, sistemáticos, a adequação do planejamento às variáveis. Você vai ali planejar
vai abrir seu negócio, vai empreender. Eu acho que até o empreendedor mais desleixado que exista, ele vai ter um certo planejamento do que ele quer iniciar ali, né? Ele, por exemplo, vou aqui montar minha barraca de... Não estou dizendo que essas pessoas são as desleixadas, né? A pessoa que monta uma barraca de churros, de cachorro-quente, alguma coisa. Mas assim, porventura ele que seja, ele vai planejar o horário que ele vai sair para vender aquilo, qual é o público ali, qual a rua que ele vai passar, qual o bairro que ele vai atuar, né? E, por exemplo, já vi pessoas que tem ali um concurso, uma prova, e aí a pessoa ela vai, leva ali suas canetinhas, seus lanches e tudo mais para poder vender naquele local, porque ela sabe que ali é um bom empreendimento. Isso. E assim, é interessante que é algo que não vai ser duradouro. Talvez semana que vem não tenha outro concurso ali, mas naquele dia ela vai ter aquela chance, né? Aquela visão. Já uma pessoa que abre um negócio, por exemplo, quero vender roupas, aqui é uma coisa que cresceu bastante. Sim. As pessoas elas abrindo suas lojinhas de roupas nos bairros. E aí quero vender essa roupa aqui. Ela tem uma ideia de daqui a um ano o que é que ela vai querer fazer, talvez ampliar a loja, né? O que é que você acha disso? Sim, com certeza, né? Então, independente do negócio, né, que você tem, do tamanho desse negócio, se é pequeno, se é grande, se é com moda e vestuário, se é com comida, a gente precisa ter esse planejamento, tá? A gente precisa ter um roteiro, tá? Engana-se quem pensa que planejamento é algo engessado, não é, tá? Não é. O planejamento, Exatamente. ele é flexível, ele é um caminho, tá? Que pode ser ajustado, né? Você pode ajustar essa rota sempre que necessário, né? Sempre que vem uma variável nova, você ajusta a sua rota, mas você tem um roteiro, né? Um caminho que você precisa trilhar para chegar onde você quer. Igual as empresas que justamente passaram a aderir a vender o seu negócio no e-commerce, né, e na internet, nessa questão da pandemia. Ou seja, talvez elas não tivessem aquilo no planejamento inicial delas, mas se adequaram àquela variável, né, a questão de você se adaptar para sobreviver no ambiente. Isso a gente traz aqui essa coisa da selva para a nossa selva de concreto, né, para as cidades, para as regiões, para poder você estar sendo persistente e resiliente aí no seu negócio, ele está sobrevivendo. E aí nós vamos agora para as duas últimas características, que são a questão da persuasão e rede de contatos, ou seja, você tem ali relacionamentos comerciais, ter parceiros. Exatamente, tá? Quem é empreendedor precisa de persuasão, né? Saber vender seu peixe, saber vender os produtos e serviços que você está oferecendo, né? E essa rede de contatos é a gente conseguir se relacionar com pessoas, né? Relacionamentos profissionais que possam estar abrindo pontes para a gente no futuro, com fornecedor, com cliente. O que é que o senhor acha? Senhor, eu só quero chamar. Tá vendo? Parece até que Danilo, né? Tem é que a gente, mas não tem, viu? Parece que a gente já se conhece há um bom tempo. Mas como falei para vocês, alunos, a gente é professor novo aqui do curso da DM, apesar de eu já ser da casa há um tempo, mas ela chegou semana passada, né? Isso, é respeito, viu, gente? E aí, eu acho que essa questão de persuasão, né, é a questão de você saber negociar. Exato. Você saber passar aquela confiabilidade para o seu parceiro comercial, para você honrar os seus compromissos, e essa persuasão você pode levar até para o seu cliente, né? Um cliente que confia ali no vendedor, por exemplo, um exemplo pequeno. Vou comprar uma roupa aqui para dar de presente, mas se a roupa não couber, eu posso trazer ela para trocar? Aí a pessoa ela tem essa confiança ali com o cliente e dizer, não, pode trazer para trocar e tudo mais. Essa persuasão, ela às vezes se mostra em você ceder à vontade ali do cliente, né, quando fizer jus, é claro. E aí tem a questão da independência e autoconfiança, né? Confiar em si e ter autonomia, que é basicamente realmente o final de tudo isso que a gente falou aqui. Se você passar por todos esses degraus, é de se esperar que você tenha essa independência adquirida, essa autoconfiança, não é isso? Exato, gente. E é super importante que vocês tenham isso, tá? É importantíssimo, porque quando a gente abre um negócio é muito comum ver um montão de gente, não vai dar certo, isso aí, você não faz isso não. Então você confiar em você, ter essa independência para seguir em frente é super importante. Exatamente. E aí aqui a gente tem a questão do
quebrei agora. Para finalizar, você fez tudo isso, seguiu as características, você se formou, estudou, formalizou, pegou o empréstimo ali, o financiamento. Aí tem algumas coisas, né? A questão de você se antecipar, a questão de você saber vender, negociar as dívidas, né? No caso de vender ali, é você vender até o seu negócio, né? Isso, vender se você até quebrar. seus bens, se você quebrasse, né? Exato. Porque essa quebra, né? Essa falência, ela não é do dia para noite, né? A gente começa a quebrar aos poucos. Você vê sinais disso, Você né? vê sinais. E aí, vamos pensar assim, quebrou de vez? Ok, vou ter que me desfazer de algumas coisas, né? Um veículo, de repente algum imóvel próprio, para eu me capitalizar para conseguir negociar minhas dívidas. Que já seria o ponto 3. E até resistir no mercado, né? A questão de negociar as dívidas, você ter ali também uma inteligência emocional e você saber trilhar outros caminhos, novos caminhos. A inteligência emocional está muito relacionada a essa questão da resiliência. Você com a inteligência emocional, você não vai entrar em desespero quando você vê o seu sonho ali se desmoronar. Eu já vi pessoas que tiveram essa até frieza de vender bens ali, importantes carros e tudo mais, para poder se manter no negócio. E assim, pode ser que dê certo e pode ser que infelizmente não. Mas aí tem a questão de você trilhar esses novos caminhos. Beleza, fez tudo isso, tal, vendi as coisas, não deu certo. Ok, você tá vivo, tá. Então continua. Trabalha que novos caminhos podem ser abertos. Até porque você não vai ter outra opção, né? Se você ficar sentado chorando, infelizmente as portas não vão se abrir automaticamente. Até fique por 5 minutos, 10, uma semana no máximo. Depois, mete bronca, corre atrás. E aí a gente queria aqui agradecer a vocês, estudantes. Professora Juliana, a senhora quer deixar alguma mensagem aqui para os alunos? Pessoal, eu quero agradecer, né, por vocês terem participado, estarem aqui nos assistindo, parabenizar por esse dia tão especial, né, que é o Dia do Administrador, dizer que vocês tenham persistência para correr atrás do objetivo de vocês, empreendam com consciência, né, levando em consideração todas essas dicas que a gente falou aqui, e eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Pois é. E a questão de você ser resiliente mesmo, e fica aí essas perguntas para vocês que a gente fez ao longo da nossa conversa aqui, e também por que você decidiu ser um administrador, e se você já é um empreendedor ou pretende, o que você quer empreender, o que você empreende, né? Fala aí, deixa no chat que nós vamos ler tudo isso e futuramente, quando a gente voltar para uma nova conversa, a gente vai talvez até comentar sobre o que vocês escreveram. Então é isso, estudantes. Até uma próxima conversa nossa aqui no nosso talk show da ETEPAC. Abraço para vocês. Tchau, tchau, gente.